Há um fenômeno que atravessa a biologia, a psicologia e a filosofia da mente. O modo como o medo molda nossa percepção. Não se trata apenas de sentir medo, mas de ver, ouvir e lembrar o mundo através dele. O medo é, antes de tudo, uma lente distorsiva. O medo como emoção primária e arquitetura neural. No nível neural, o medo está vinculado à amígdala, localizada no sistema límbico. Pesquisas de Joseph Ledoux demonstraram a existência de duas rotas distintas de processamento emocional. Rota rápida, low road, do tálamo diretamente para a amígdala, permitindo reações automáticas antes mesmo que o estímulo seja plenamente reconhecido. Rota lenta, high road, do tálamo ao córtex sensorial, para análise detalhada, antes de enviar informações à amígdala. Essa divisão explica por que reagimos antes de percebermos. Ao ver um vulto escuro no chão, saltamos para trás antes de reconhecer que era apenas um cabo de vassoura. A rota rápida privilegia a sobrevivência sobre a precisão perceptiva, viés atencional para ameaças. A psicologia cognitiva acumulou décadas de evidências sobre o viés atencional induzido pelo medo. No clássico paradigma Dot-Probe, participantes veem brevemente duas imagens lado a lado, uma neutra e uma ameaçadora. Logo depois, aparece um ponto em uma das posições. Indivíduos ansiosos ou com medo detectam mais rapidamente o ponto se ele estiver na posição da imagem ameaçadora. O cérebro prioriza informações ligadas a risco. Esse mecanismo é adaptativo em ambientes hostis, mas na vida cotidiana cria distorções sutis. Pessoas ansiosas percebem tons de voz neutros como ríspidos, interpretam expressões ambíguas como críticas e transformam interações sociais neutras em fontes de ameaça velada. Percepção de tempo e espaço sob medo. O medo altera profundamente a percepção temporal. Pesquisadores como David Eagleman demonstraram que durante situações de extremo medo, há uma aceleração do processamento neural, criando a ilusão de que o tempo desacelera. Em experimentos, pessoas submetidas a quedas livres em simuladores afirmavam que durou mais do que o tempo real medido. Mas essa câmera lenta não é causada por maior resolução perceptiva no momento, e sim pela codificação intensificada na memória. A experiência parece mais longa porque foi mais densamente registrada. No campo espacial, estudos mostram que objetos temidos parecem mais próximos ou maiores do que realmente são. Uma pesquisa de Stefanucci e Profit, 2009, revelou que pessoas com medo de altura superestimam a distância ao chão quando olham de um local elevado. O medo amplifica riscos potenciais, distorcendo a geometria percebida do mundo. Modulação auditiva pelo medo. O medo também altera o processamento auditivo. Sons súbitos são percebidos como mais intensos ou próximos. A amígdala, ao receber informações auditivas do tálamo auditivo, potencializa a resposta antes do processamento cortical completo. Esse mecanismo explica reações exageradas a barulhos noturnos, por exemplo, ou a sensação de que passos atrás de você em uma rua vazia estão mais perto do que realmente estão. Weapon Focus, Effect, memória e medo. No campo da psicologia forense, o efeito do medo na percepção foi extensivamente estudado através do Weapon Focus Effect. Quando uma arma está presente durante um crime, testemunhas focam perceptivamente nela, em detrimento do contexto ou do rosto do agressor. A evolução priorizou detalhes diretamente ligados à ameaça, mesmo que isso comprometa informações contextuais cruciais para a memória e julgamento posterior. Percepção social sob influência do medo. O medo não se limita ao físico. Ele invade a percepção social. Experimentos mostram que indivíduos em estado de medo interpretam expressões neutras como hostis, como observado em estudos com tarefas de classificação de faces. Esse viés ocorre porque o sistema neural de ameaça prefere falsos positivos, ver ameaça onde não há, a falsos negativos, não ver ameaça onde há. Uma lógica estatística adaptativa que maximiza a sobrevivência. Etologia e evolução. O medo como lente evolutiva. Do ponto de vista etológico, o medo é uma solução evolutiva. Em ambientes ancestrais, subestimar um perigo poderia significar morte. Por isso, os sistemas perceptivos foram calibrados para a detecção hipersensível de ameaças. Como diz Ledoux, é melhor enganar o vento na grama por um leão do que enganar um leão pelo vento. Filosofia da percepção e medo. Em filosofia da mente, estudiosos como Andy Clark propõem que percepção não é passiva, mas um processo de predição ativa, predictive coding. Nossos cérebros criam modelos do mundo baseados em experiências prévias e expectativas. O medo
medo, nesse contexto, cria previsões enviesadas em favor do perigo. Assim, a realidade percebida deixa de ser um reflexo fiel do ambiente e passa a ser uma construção probabilística guiada pela sobrevivência, medo, ansiedade e mundo interno. Quando esse sistema de detecção de ameaça se torna cronicamente ativado, como em transtornos de ansiedade, a pessoa vive em um mundo perceptivo deformado, repleto de riscos inexistentes. Isso reforça comportamentos de evitação e hipervigilância, consolidando circuitos neurais ansiosos em um ciclo que se autoalimenta. O medo não é apenas uma emoção passageira. Ele reconfigura profundamente as bases perceptivas, temporais, espaciais, auditivas, sociais e mnêmicas. Ele constrói realidades. Em ambientes naturais, esse sistema nos fez sobreviver. Em ambientes modernos, cria distorções que podem nos aprisionar em mundos internos de ameaças imaginadas. Compreender o medo, portanto, é entender que a percepção não é um espelho do real, mas uma ferramenta de sobrevivência, ainda que imprecisa.